A teologia da prosperidade, portanto, ignora que Deus tem esse direito de negar bênçãos materiais quando Ele achar por bem, sem que isso seja falta de fé ou fidelidade sua, que é o que essas igrejas ensinam. Aqui ofereceremos ensinamentos claros e diretos, baseados nas Escrituras, para ajudar a moldar uma vida cristã centrada em Cristo e nos princípios reformados. Confira a pregação a seguir e seja edificado. O Senhor Jesus ensinou que Deus, como um Pai bondoso, sabe dar coisas boas aos que pedem. Está lá em Mateus 7,1. Todo mundo lembra do contexto. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará coisas boas àqueles que o pedirem. Então a Bíblia apresenta um Deus doador, generoso, bom, que conhece as necessidades das suas criaturas e que tem prazer em nos abençoar materialmente. Nós podemos confiar que o nosso Deus haverá de cuidar das nossas necessidades. O próprio Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, uma das petições é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, é lícito esperar que Deus nos abençoe materialmente, financeiramente. Não tem nada errado com isso. A teologia da prosperidade está correta quando enfatiza isso aí. Contudo, isso é só metade da história. Esses pregadores omitem que qualquer bênção material vinda da parte de Deus é graça e não um direito que você tem. Se Deus lhe abençoar financeiramente, e Ele gosta de fazer isso, é graça, é favor, porque Ele não tem obrigação nenhuma de fazer você próspero, rico, bem-sucedido, ter bem material, ter sua casa própria, um carro do ano. Você não tem, Deus não tem obrigação de fazer isso com ninguém. Se você tem essas coisas, é somente pela graça e misericórdia de Deus. Como nós ouvimos aqui, o pastor Samuel falou que a vida não pode ser medida em termos de causas e consequências. O fato de você ser um crente fiel, um crente regular nos seus compromissos, que ama Deus, não gera um compromisso de Deus de que Ele vai retribuir a você a sua fidelidade, lhe enchendo de bens materiais. A Bíblia é muito clara quando enfatiza a bondade e a generosidade de Deus em conceder essas dádivas. Veja o que Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel após eles terem sido vitoriosos na conquista da terra prometida, mandou Moisés dizer: essa guerra aqui não foi a guerra de Canaã, mas guerra contra os povos estrangeiros. Não digas no teu coração: a minha força e o poder no meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a seus pais, como hoje se vê. Está lá em Deuteronômio capítulo 9, 17 a 18. Israel devia lembrar que toda vez que foi vitorioso numa campanha, que não foi por conta da estratégia militar, inteligência, capacidade e poderio bélico, mas porque Deus deu força para que eles pudessem ser vitoriosos. Então o ponto é esse. A teologia da prosperidade está certa quando diz que Deus abençoa financeiramente. O problema é que eles dizem é que Deus faz isso em retorno à nossa fidelidade, nosso compromisso e a nossa piedade. Não, Deus não está obrigado a nos dar absolutamente nada. Nós não podemos, portanto, reivindicar ou exigir de Deus que Ele nos conceda bênçãos materiais, como essas igrejas ensinam. Você reivindicar a Deus, inclusive chegam até a dizer: peça a Deus, reivindique os seus direitos. Você tem direito diante de Deus, porque você é fiel nos dízimos, nas ofertas. Gente, se vocês forem reivindicar, dizer assim: Deus, me dá o que é o meu direito, o céu, a boca do inferno vai abrir aqui no chão e você vai descer de cabeça para baixo, que é só o direito que você tem. Você não tem direito a mais nada. Você é um pecador miserável, como eu. Nós merecemos a ira de Deus e o castigo de Deus. Só o fato de não receber isso já é graça e misericórdia.
Teologia da prosperidade, Deus abençoa financeiramente, certo? Teologia da prosperidade, Deus tem obrigação de fazer você financeiramente próspero, errado. Deus não tem essa obrigação, e se Ele fizer, é somente pela graça. Segunda coisa que a teologia da prosperidade acerta é que nós devemos orar por bênçãos materiais. Está correto, sim, pedirmos que Deus nos abençoe financeiramente. Isso eles ensinam mesmo, não é? E não falta base bíblica para isso. Lá na terceira carta de João, no capítulo 2, nós lemos o apóstolo João orando pelo seu filho na fé, Gaio, para que ele seja próspero financeiramente. Se João podia orar por Gaio para que Gaio fosse próspero financeiramente, significa que eu posso fazer a mesma oração por mim, porque quem pode o mais, pode o menos. Então, se eu posso orar pela prosperidade dos outros, posso também orar pela minha prosperidade. Tudo que eu peço para os outros, eu também posso pedir para mim. Então, não tem problema. Já citei aqui Mateus 6, quando Jesus diz que nós podemos orar pedindo o pão nosso de cada dia. É bem verdade que não é o pudim, mas pão francês já é uma coisa muito boa. Muitas passagens da Bíblia nos ensinam a orar e pedir a Deus o que nós desejamos e temos necessidade. Não tem nada errado você chegar e dizer: Deus, eu queria fazer um curso, eu queria me sair bem, eu queria arrumar um bom emprego, ou então eu queria começar uma empresa e eu queria ser próspero. Eu queria aproveitar as coisas boas dessa vida, eu queria que o Senhor me desse condições financeiras. Tem nada errado você pedir isso a Deus. Pode pedir, peça muito, peça sempre. O problema é, mais uma vez, que a teologia da prosperidade, que ensina isso, ela ignora que Deus tem o direito de responder não a essa sua oração. O sim você já tem, né? Aliás, o não você já tem, o sim pode ser. Então, não tem nada errado você pedir para Deus. Agora, o fato de você pedir a Deus não quer dizer que Deus vá dar de acordo com o que você pede, como é ensinado nessas igrejas. Eles apresentam Deus meio que compromissado a responder a sua oração exatamente do jeito que você deseja. A teologia da prosperidade, portanto, ignora que Deus tem esse direito de negar bênçãos materiais quando Ele achar por bem, sem que isso seja falta de fé ou fidelidade sua, que é o que essas igrejas ensinam. Se você está pedindo prosperidade e você não recebe, você não é próspero, então ou você não está pedindo com fé, ou você não é fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, porque se fosse, Deus faria você rico. Mas o quadro completo é que Deus dá não como resposta, inclusive, ou até, ou mesmo aqueles que são fiéis a Ele. Moisés, depois de todos aqueles anos de serviço, cometeu uma infração. Deus disse: você não vai entrar na terra prometida. E nós lemos lá em Deuteronômio 3, de 23 a 29, Moisés dizendo que ele chorou muito diante de Deus e que pediu muito a Deus para que entrasse na terra prometida. Qual foi a resposta de Deus? Não. Era falta de fé de Moisés? Não. Era que Moisés era infiel? Na verdade, Moisés é o grande profeta de Israel, é aquele que nos deu a base das Escrituras. Ele sempre foi fiel a Deus, cometeu uma infração que a gente sabe, não é toda a vida dele, não é? Que Deus levou, deixou Deus irado com o que ele tinha feito, e Deus deu não para ele. O apóstolo Paulo, Deus tinha um espinho na carne, doloroso, que o humilhava. Nós vemos lá em 2 Coríntios 12, que 3 vezes o apóstolo Paulo pediu a Deus: tira esse espinho da minha carne. Aí, segunda vez: Senhor, eu estou pedindo para o Senhor tirar esse espinho da minha carne. Terceira vez: Senhor, por favor, em nome de Jesus, tira esse espinho da minha carne, porque eu não aguento mais sofrer. Finalmente, quando veio a resposta, foi não.
eu não vou tirar. Mas eu tenho uma coisa melhor para você. Eu vou lhe dar a graça de você suportar. A graça de você suportar o espinho na carne. Era um homem de fé. O que dizer do próprio Senhor Jesus lá no jardim do Getsemane, na perspectiva da cruz, a sua alma conturbada até a morte, angustiado diante da perspectiva de enfrentar a cruz? 3 vezes ele pediu ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. 3 vezes Jesus pediu e a resposta foi não. Não. Você pode pedir, a Bíblia nos encoraja a pedir, mas reserva a Deus o direito de, na sua sabedoria e na sua soberania, dizer não. Não também é resposta de Deus. E às vezes é a melhor resposta que nós poderíamos ter, porque nós não sabemos orar como convém. A teologia da prosperidade, portanto, ela erra nisso aí. Fazer campanha de oração, propósito, orar no monte, jejuar, nada disso obriga Deus a nos dar aquilo que nós queremos. E devemos lembrar que Deus responde às orações conforme a sua vontade. 1 de João, capítulo 5, verso 14. Se pedirmos alguma coisa de acordo com sua vontade, Ele nos responde. Ele responde com frequência? Sim, responde. Tem muita gente que pede prosperidade e Deus dá, mas Ele não dá sempre. E o problema lá da teologia dessas igrejas é que eles generalizam. Se você pedir, Deus vai dar. Se você não recebe, é falta de fé ou falta de fidelidade e assim por diante. Isso não é verdade. Cria culpa, cria angústia, cria preocupação na vida dos crentes, uma escravidão, e que o evangelho, em vez de ser um motivo de alegria e paz, acaba se tornando um grande fardo quando você tem que viver à luz de um Deus que, para responder às orações, precisa que você seja perfeito, e mesmo assim você nem sempre vai conseguir. Então, acerta quando diz que nós temos que pedir, erra quando diz que Deus sempre responde positivamente. Sobre dízimos e a obrigação de Deus, a teologia da prosperidade, ela enfatiza fortemente a entrega dos dízimos, e ela não está errada a respeito disso. Nas igrejas neopentecostais, o dízimo é visto como uma lei divina e a condição para que todas as bênçãos materiais sejam concedidas da parte de Deus. Particularmente, Malaquias capítulo 3, onde Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor e provai-me nisso, diz o Senhor, senão eu vos abrir as janelas do céu e conceder abundância. Se vocês não trouxerem um dízimo, eu vou mandar o destruidor, que vai acabar com o salário de vocês, vai acabar com o dinheiro de vocês e assim por diante. Então eles tomam essa passagem e dizem que o dízimo é uma obrigação, é uma determinação de Deus para os crentes, e que não dar o dízimo é a causa da desgraça financeira. Se você está passando por dificuldade financeira, provavelmente foi membro de uma igreja dessa, você ouviu que é porque você não estava sendo fiel na entrega dos dízimos, das ofertas e assim por diante. Há uma grande pressão psicológica feita pelos líderes a partir dessa passagem de Malaquias 3, de 8 a 11. Bom, gente, nós não podemos negar que servir a Deus com nossos dízimos é uma prática bíblica. Na verdade, antes de o dízimo entrar na lei de Moisés, como parte da obrigação do povo de Israel para com Deus, nos termos da aliança, já tinha sido praticado por Abraão e por Jacó, como vocês sabem, 400 anos antes. Então, não é alguma coisa da lei de Moisés, mas é um princípio da aliança de Deus conosco. É um princípio geral de que nós devemos contribuir para a causa de Deus de maneira proporcional, generosa, voluntária, constante. Então, a lei de Moisés apenas sistematizou aquilo que já havia antes. E essa prática ela não é revogada no Novo Testamento como a forma ideal de contribuição.
Isso aqui é um princípio que é importante quando as pessoas perguntam o que é que do Antigo Testamento passa para o Novo. A resposta é essa: o Novo Testamento geralmente diz o que é que não passa. Por exemplo, sacrifícios de animais, as leis cerimoniais, o ministério dos sacerdotes, o templo como local único de adoração, a todo aquele sistema de o que é que pode comer e não pode comer, o calendário sagrado dos judeus, tudo isso não passa para o Novo Testamento. Carta de Hebreus, carta aos Gálatas, carta aos Romanos, capítulo 14 e 15, carta aos Colossenses, capítulo 2, que faz menção específica à dieta dos judeus e o calendário sagrado. Então, o Novo Testamento, para você saber o que é que do Antigo não passa para o Novo, é só conhecer o Novo. Se você gostou deste vídeo e quer continuar sendo abençoado com mais conteúdos poderosos, não se esqueça de se inscrever no canal Ecos da Salvação. Isso ajuda você a não perder nenhum dos próximos vídeos com pregações impactantes do Reverendo Augustus Nicodemos.